Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui falando com vocês, a gente dando início a mais uma jornada da saúde integrativa, mais uma semana de estudos no qual eu vou aqui disponibilizar meu tempo e meu conhecimento para passar para vocês informações sobre como cuidar da sua própria saúde. Meu nome é Matheus Drummond, eu sou médico, tenho formação em cirurgia geral, sou nutrólogo, tenho formação em medicina funcional integrativa e trabalho com medicina de estilo de vida, no qual eu vou hoje apresentar para vocês, começando na nossa jornada, passo a passo de como cuidar da sua própria saúde com alguns objetivos. E para isso, inicialmente, eu queria trazer para vocês depoimentos. Então vamos escutar o depoimento desses pacientes. Eu estudava e não retia muita informação. Por quê? Porque eu dormia pouco. Antes eu tinha muita preguiça. Antes eu tinha dificuldade de comer verdura. Eu moro numa rua que tem uma subida. Então, do supermercado que está lá em casa, dá uns 200 metros. Eu ficava super cansada para levar as compras. Então, para mim, subir escada, subir morro, fazer corrida e fazer caminhada mais de meia hora, eu me sentia muito cansada. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu sou agitada, sempre fui agitada, acordava cedo, ia trabalhar. Depois, quando eu aposentei, eu comecei a ficar muito parada, entendeu? Muito desanimada. Eu não conseguia, não tinha ânimo, ia num cansaço para fazer as coisas. Nós dois aqui em casa, nós dois sempre tivemos problema de peso, vida desregrada. Ele não é médico, mas também sempre teve uma vida sem muito controle e viajava e voltava, entendeu? Aquela meio loucura, né? Tinha dificuldade de dormir, acordava às vezes à noite, demorava para pegar no sono novamente. Hoje sou mais tranquila. Deito todo dia às 10 horas, igual ele fala. Depois de 8 horas eu não mexo mais no celular. E com isso eu parei de tomar um medicamento para dormir, que eu tomava Zolpidem. Hoje eu não tomo nada para dormir. Acordo super disposta, eu me sinto mais disposta, me sinto com mais energia. Então eu acho muito mais fácil fazer academia. Agora eu quero aproveitar um pouquinho essa vida e uma vida de qualidade, né? Que inegavelmente melhorou muito. Minha disposição melhorou demais. Foi a primeira coisa que eu observei, uma melhora. Você acorda de manhã com muito mais vontade, tá? E o meu marido a mesma coisa, ele também fala a mesma coisa, que ele sente mais disposição. Nós dois estamos sentindo muito bem, tá? Eu tenho 66, ele tem 67, quer dizer, são duas pessoas já com uma certa idade, certa não, bastante idade, e assim, eu me sinto muito bem, honestamente. E ele, do mesmo jeito, também fala que também está sentindo. Um mês depois, a gente começou a ver os resultados, né? O sono já estava melhorando, já nesse primeiro mês, já estava dormindo melhor. E aí eu comecei também a ficar mais atento às orientações dele. Eu acordo mais disposto, consigo fazer um sono bem intenso, né? Que eu imagino que recupera bastante ali, né? À tua disposição, né? Assistir esses depoimentos novamente traz para mim uma sensação de dever cumprido. Exatamente porque estes pacientes, eles se disponibilizaram a entender o processo, a entender o método que eu ensinei nas consultas e que eu vou trazer de forma generalista aqui para vocês, de como mudar a sua vida, de como vocês que estão me ouvindo são responsáveis pela sua doença, mas podem se tornar responsáveis pela sua saúde a partir do momento que vocês enxergarem isso e começarem a colocar em prática os hábitos de vida saudáveis. Mas antes, a gente precisa entender o que cada um está fazendo de errado. Qual é o caminho da doença? E é isso que a gente vai tratar nessa aula de hoje, para vocês acreditarem que isso é possível, que essa mudança é possível acontecer na vida de cada um de vocês. E essa mensagem que eu quero trazer de transformação de vida, eu vou trazer aqui para vocês a minha história, tá? Para que vocês enxerguem também o que eu passei na minha vida, na minha transformação. Um momento, talvez você que está aí ouvindo esteja precisando ter esse despertar, né? Ter essa nova luz, esse novo horizonte de abandonar com o tempo, claro, né? Como um benefício, se fizer o caminho todo, sim, acompanhar a gente nessa jornada ao longo dessa semana, você vai ter esse despertar para sair de uma doença crônica, para sair dos remédios. Escutem agora a minha história com muita atenção.
Eu entrei na faculdade de medicina muito jovem, com 17 anos eu passei em medicina, tá? Logo nas primeiras provas, e fui fazendo meu curso sem nenhuma reprovação. Formei com 6 anos, né? E logo depois de formar, já entrei na especialização de cirurgia geral, que era o meu grande sonho durante toda a faculdade. Mas nessa época de faculdade, eu me recordo muito bem, aproveitei bastante. Saía com os amigos, bebia praticamente todos os dias, então fazia alto consumo de bebida alcoólica. Fumei dos 14 anos até o dia da minha formatura, quando eu encerrei o uso de cigarro. Era acima do peso, me formei com quase 90 quilos, eu tenho 1,82 m, então estava com sobrepeso, acima do peso. Em momento nenhum, durante esse período da faculdade, me preocupava em ser saudável, preocupava em aproveitar a vida, né? Em estudar, em formar e aproveitar a vida. Isso foi, como eu falei, rapidamente entrei na residência de cirurgia geral, uma residência extremamente cansativa, extenuante. Foram 3 anos, né, dedicados a bloco cirúrgico, a chegar no hospital cedo, sair tarde, sem horário, rotina de cirurgias, inclusive sem horário para comer, mal se preocupava em comer, em beber água. E fui embarcando, né, nessa rotina louca de aprendizado, de querer aprender mais, sem cuidar da saúde, estudando muito, operando muito, trabalhando muito, mas dormindo mal, comendo pouco. E o que comia errado, bebendo pouca água. Então não cuidava da minha saúde. E isso eu fui percebendo, a saúde ia degringolando, acima do peso. Ainda com hábitos, né, não saudáveis, fazia uso de bebida alcoólica de forma exagerada. Então, tinha uma vida que a gente chama, né, para a maioria das pessoas, de normal, mas que hoje eu vejo que não trazia normalidade, principalmente para o meu corpo, para o meu físico, para a minha saúde. Feito isso, terminei a residência de cirurgia e logo depois, assim que eu terminei, eu já namorava, eu me casei. Me casei com a Mariana e com pouco tempo de casado, né, na verdade, a gente casou em setembro, em novembro ela já voltou grávida. Então a família já foi assim, do mesmo processo que foi a formação, a residência uma atrás da outra, veio o casamento e a família. E me tornei ali responsável, né, por prover uma família, né, já eu, esposa, uma filha que vinha, né, nos abençoando aí com a maternidade e a paternidade. Então, extremas responsabilidades. Me recordo bem, quando a Helena estava recém-nascida, e a gente ali, pai e mãe de primeira viagem, noite sem dormir, acordava logo de manhã, tendo dormido 1, 2 horas, 1, 2 latas de energético para ir trabalhar. E hoje a gente sabe o tanto que isso faz mal para a saúde, noites mal dormidas compensando com excesso de doses de cafeína. Então, por que eu trago essa história? Porque eu também fui igual a maioria de vocês aí que ainda não tiveram essa consciência para a vida saudável, são atualmente. E podem mudar a qualquer momento, precisa ter esse start. A Helena, ela com 8 a 9 meses, né, uma bebê, ela comendo um biscoitinho de polvilho, e eu estava de plantão na época, deixei ela na casa da minha sogra com a minha esposa. Em poucos minutos fui trabalhar, cidade pequena aqui, né, um trânsito bom. A Mariana me ligou, falou: volta aqui, corre que a Helena tá passando mal. Eu olhei pro rostinho dela, tava assim bem inchado, tava com a orelha também, a orelhinha toda inchadinha e assim, muito diferente do normal. Um bebezinho com biscoito de polvilho, e ela começou a ter uma reação alérgica, um edema perioral, os olhos rapidamente começaram a inchar, a vermelhidão na região da face, das orelhas. Falei, ela está tendo um choque anafilático, né? O médico vi, corri, coloquei ela no carro, prontamente dirigi ao hospital, assim, eu acho que até devo ter cometido diversas infrações de trânsito nesse momento. Mas cheguei ao hospital com ela no colo, chamei o pediatra na época, expliquei o que estava acontecendo, ele rapidamente calculou a dose da adrenalina, aspirou, colocou ali em mãos, pegou um corticoide oral, a enfermeira veio para medicá-la, tremendo, vendo que a minha filha e a gravidade do caso. Eu mesmo peguei a adrenalina, fiz no abdômen da Helena e estava de plantão, né? Eu era o cirurgião daquele dia. Me deu uma frieza, eu acho que necessária para aquele momento. Eu pedi à enfermeira
traga luvas estéreo, uma lâmina de bisturi e um material e deixa aqui para mim. Porque se ela não responder adrenalina, eu vou salvar a vida da minha filha, eu ia fazer uma traqueostomia de urgência nela. Graças a Deus não precisou. Ela respondeu a medicação, foi voltando, saiu do choque. E foi aí que eu descobri, né, naquele momento, sendo um cirurgião, né, até chefe do serviço, que existiam doenças relacionadas à alimentação. No caso, uma alergia à proteína do leite de vaca que quase levou a vida da minha filha. Aí a gente começou a estudar, né, veio um mundo de informação, fomos estudar um pouco e eu, naquele momento que eu vi que as coisas estavam controladas, eu desabei. Desabei, mas tive um insight, eu preciso estudar isso. Sou médico, eu preciso estudar sobre doenças relacionadas à alimentação. Voltamos para casa e ali, depois que passou todo esse susto, foi quando a Mariana, né, eu sempre falo, por trás de um homem, um grande homem, tem que ter uma grande mulher para o seu sucesso. Foi quando a Mariana, numa conversa íntima nossa, ela falou: Matheus, você está trabalhando tanto, dando plantão, dormindo mal, né? Necessário trabalhar assim, mas a história da Helena, por que você não vai fazer nutrologia? E era uma especialidade médica, isso há um tempo atrás, que estava ali começando. Comecei a incentivar ele. Ele procurou um curso em São Paulo, né? E começou a fazer. Então, em 2014, né, se eu não me engano, foi em 2014, eu estudei, fui para São Paulo, finais de semana, e fiz o curso de especialização da ABRAM, né, da Associação Brasileira de Nutrologia, e me especializei em nutrologia. Foi quando, né, um leque abriu na minha mente de conhecimento. Eu descobri ali dentro, colegas dentro da nutrologia, foi quando eu descobri a medicina funcional integrativa, que eu fui ter contato com literatura, com outros colegas, outros profissionais de saúde que já estavam nessa área e buscando se aprofundar ainda mais. E aí eu não parei mais. Então, contando essa história de como eu era, o meu ponto, né, crucial que aconteceu, a grande participação da minha esposa, a história da minha filha, eu tive a minha virada. E hoje, até hoje, desde então, desde 2014, 15, 16, que eu cuido da minha própria saúde através dos pilares da vida saudável, dos pilares da longevidade da saúde. E aí eu acho que virou um estilo de vida para todos nós aqui em casa. E é isso que a gente está trazendo aqui, né? Já com toda a minha expertise de mais de 8 anos de medicina funcional integrativa, de nutrologia, arrastando pacientes, transformando vidas, né? E modificando essas vidas para o bem, contra a doença, contra o consumo frenético de medicamentos, mas a favor de saúde, de envelhecimento saudável e de, principalmente, felicidade. É esse meu recado. Achei muito importante trazer com sinceridade a minha história para que vocês também possam se identificar com a sua história e tenham esse momento de virada de chave, de entendimento que vocês são responsáveis pela sua saúde e que é possível atingir esses objetivos. Mas para isso, é claro, eu tive a minha situação que me gerou esse pensamento, que me gerou estudar, mas principalmente informação. Informação e conhecimento. E é exatamente isso que eu vou trazer para vocês. A mensagem que eu trago é exatamente um pouco distinto disso, que é a medicina preventiva. A gente tentar identificar fatores de riscos e entender quais são os processos que levam a pessoa a adoecer antes mesmo que a doença possa acontecer. E a gente previne o aparecimento dessas doenças. Entendam que eu estou falando de doença crônica, não de doenças agudas, infecto-contagiosas, que podem acontecer mesmo quem está se cuidando e, claro, numa intensidade menor. Mas de doenças crônicas. Quais são essas doenças crônicas? Alzheimer, Parkinson, né, as doenças neurodegenerativas,
pressão alta, infarto, AVC, as doenças cérebro-cardiovasculares, que são as que mais matam no mundo hoje, tá? Câncer, ok? Então, todas essas doenças, caso elas aconteçam, elas impactam negativamente na sua longevidade, na sua saúde, e a gente consegue, sim, prevenir e tratar esses pacientes, exatamente por conta dessa visão. Em cima, que vocês veem, a ponta do iceberg, é a medicina tradicional, é o que todo mundo enxerga. Sintomas, exames alterados, doença instalada, tratamento com remédio, tá? De uma lesão já pronta. Mas não, é possível, antes que isso aconteça, a gente ver coisas que são até mesmo desapercebidas para grande parte da população e dos profissionais médicos. E é onde atua a medicina funcional. A gente vai buscar a causa das doenças, antes que elas apareçam, exatamente com essa visão preventiva, através de estilo de vida, melhoria do estilo de vida. Por isso que cada um de vocês, pacientes, seguidores, futuros alunos, vocês devem enxergar que cada um é responsável para que tenha esses objetivos, exatamente porque depende da sua mudança de estilo de vida, como aconteceu comigo, como aconteceu com os pacientes que prestaram esse depoimento para vocês. Então, a gente tem que fazer uma crítica do modelo médico atual, que é ensinado nas faculdades até hoje, que é exatamente esse de lotear o corpo humano, na qual tende a formar o profissional de saúde de uma forma subespecialista para que ele entenda somente daquele órgão que ele estudou, esquecendo do sistema como um todo. E essa atuação visa justamente suprimir sintomas, melhorar o número no exame laboratorial, mas não tratar o doente de forma integral. E é isso que a medicina funcional faz. Ela trata o sistema como um todo, e não somente um sintoma, tá? A gente vê o paciente como um todo e está tudo interligado. E até a gente interagindo, olha, chegou essa pergunta, esse tratamento é para todos os tipos de problema? Na sua grande maioria, sim. Porque vocês vão ver mais para frente que existe um denominador comum entre as doenças crônicas degenerativas, que é exatamente o que nos faz adoecer. Mas até a gente chegar nesse ponto, o que precisa ser entendido? Que o remédio não é a solução definitiva. Não que eu seja contra o remédio, né, a droga, né, dentro da farmacêutica, ela é sim um avanço dentro da medicina que nos ajuda a salvar vidas, tá? Principalmente quando se trata de doenças agudas, tá? A alopatia, ela é fundamental nesses casos, mas não pode ser vista como a única solução para a doença crônica, como o único caminho, né? A única alternativa para um paciente. Precisa ser oferecido algo a mais, principalmente para trazer resultados. E eu vi isso na minha prática clínica. Era possível, sim, enxergar algo além. A gente chega no limite, quando você trata ali vários sintomas, várias doenças com remédios, isso vai se somando. Quem aí tem mais de 60 anos, né, e provavelmente não tem contato com essas informações, toma pelo menos 5 tipos de medicamentos. Alguns destes já utilizados para evitar efeitos colaterais dos remédios anteriores que estavam tomando. Então, qual que é a mensagem que eu trago? Vocês precisam aprender e a investir atualmente, agora, na sua saúde, para que não gastem, né, dinheiro e tempo cuidando da sua doença no futuro. Por que então a gente adoece? Respondendo aí a pergunta, né, que veio anteriormente, de quem está nos assistindo, está relacionado à maioria das doenças crônicas, sim, principalmente essas que eu falei, as mais frequentes, as doenças cérebro-cardiovasculares, as doenças neurodegenerativas como esclerose, Parkinson, Alzheimer e o próprio câncer. Todas essas doenças, elas possuem um denominador comum, ou seja, uma causa em comum que está relacionada com os maus hábitos de vida. Para vocês aprenderem a fazer o certo, tá? Aprenderem os pilares da longevidade da saúde, que é o caminho da saúde, o caminho da prevenção, o caminho para ficar livre dos remédios de uso prolongado, todo mundo precisa entender por que a gente adoece. Então, esse denominador comum, essa causa em comum, está aqui nessa tela, tá? Inicialmente, se dá pela glicação. O que significa a glicação? Então, olha como está relacionado com o nosso consumo alimentar, principalmente de carboidratos simples e refinados.
Vocês conseguem entender o que é carboidrato simples e refinado? Todas aquelas, o que a gente come, a gente consegue dividir em 3 grupos: carboidratos, proteínas e gorduras, tá? Carboidrato é tudo aquilo que depois que você come, passa pelo processo digestivo e entrega açúcar no seu sangue. Só que tem carboidratos bons, que são aqueles que entregam esse açúcar lentamente e acrescido de outras coisas, com fibras, vitaminas, minerais, ou seja, um carboidrato complexo, diferente do carboidrato simples, que ele faz essa entrega muito rápida, numa quantidade exagerada e vazia, sem nenhum outro nutriente. Estes carboidratos que são ruins para a saúde, e eles são representados pelas farinhas, pelos pães, doces, bolos, biscoitos, açúcares, tudo que é farináceo, que se transforma em algo panificado, açúcar, bebidas doces, tá? Líquidos adocicados, seja sucos de fruta, refrigerantes, ok? Então, massas em geral. O excesso de consumo destes alimentos ao longo de uma vida, e cada um pode fazer uma autocrítica aí. O que você come no seu café da manhã? Pão, bolo, biscoito, farinha. O que você come no seu almoço? Macarrão, arroz, todos esses carboidratos simples refinados. Ainda toma um copo de suco e um docinho depois. À tarde, mais pãozinho. E à noite, uma massa, uma pizza, um sanduíche. Veja o consumo diário, frequente, constante desses alimentos que vão causar a glicação, que é esse processo de caramelização das proteínas do seu sangue, levando à resistência insulínica. Isso é o gatilho para os outros processos que vão vir subsequentes, como a inflamação, e é uma inflamação crônica, de baixo grau, diferente de uma inflamação quando você bate o dedo, quando você inflama a garganta. Ela é uma inflamação que não traz aquele sintoma agudo localizado, é uma inflamação sistêmica, principalmente do seu endotélio vascular. E aí advém todas essas já doenças cardiovasculares relacionadas à inflamação crônica do endotélio. O infarto, o AVC, o próprio câncer se desenvolve no meio inflamatório. A inflamação, ela leva a uma disfunção da sua mitocôndria, e a gente vai explicar isso com mais detalhes nas aulas subsequentes. A mitocôndria é uma organela que está dentro da sua célula e ela é responsável pela formação de energia, de tudo que você come se transforma em energia, o que nos mantém vivos e energizados. Então, essa mitocôndria não funciona bem, abaixa a sua energia, você começa a ter fadiga e aumento do estresse oxidativo, que é a oxidação. Então, veja, antes mesmo de você desenvolver sintomas, de você ter uma doença instalada, você já traz alteração laboratorial, tá? Alteração clínica, como fadiga, baixa energia, indisposição, que está relacionado com essas pequenas alterações e principalmente com a boca. A doença e a saúde começam pela boca. É fundamental ter esse entendimento que a sua alimentação é o que vai trazer o seu benefício. E se isso for acontecendo, a gente soma isso ainda pelos processos, né, do denominador comum do adoecimento. A falta da metilação é um processo que a gente tem, principalmente deficiência de complexo B, e causa lesão do DNA. Isso gera desequilíbrio hormonal, mesmo você não estando numa idade de menopausa ou de andropausa, você tem desequilíbrio hormonal que te adoece. E esse resultado gera essa disfunção dessa organela chamada mitocôndria que produz a sua energia. Fadiga é um dos principais sintomas. Quando a gente pensa, então, que a doença começa e termina pela boca, a boca é o início do nosso aparelho digestivo. E aí, a gente tem que pensar também em cuidar da alimentação e ter um cuidado intestinal, tá? Existe aqui uma pergunta, ela até perguntou sobre lúpus. Lúpus é uma doença autoimune. A grande maioria das doenças autoimunes tem o seu gatilho, ou seja, o seu disparo no intestino. É claro que você tem uma susceptibilidade, tá? Que você tem algo de predisposição, mas o que vai engatilhar é alguma coisa que rompeu a sua barreira intestinal, que é o grande controlador do nosso sistema imune. O intestino tem uma comunicação de mão dupla com o nosso cérebro, e o cérebro, sim, controla o restante do nosso corpo. Então, antes do cérebro mandar informações para o seu corpo como um todo, ele está recebendo informações do seu intestino. E quem modula o seu intestino? Quem vai fazer esse intestino mandar informações saudáveis para o cérebro? Alimentação. Então, a exclusão destes alimentos, que são os grandes causadores dos problemas,
precisa estar evidente no seu dia a dia. Exclusão dos carboidratos simples e refinados, exclusão dos alimentos inflamatórios, glúten, alimento inflamatório, caseína do leite de vaca, alimento inflamatório, açúcar, alimento inflamatório. E é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Exatamente o que cada um está fazendo de errado nessa alimentação que prejudica a função intestinal e que causa esses problemas que aqui eu coloquei, que dispara esses mecanismos de adoecimento. Por que que adoecemos, então? É exatamente por conta dessa integração metabólica negativa, ou seja, que leva à doença. A boca, a alimentação, o seu intestino, o sistema nervoso, que comunica com o sistema endócrino e, como eu falei, imunológico. A sua imunidade, né, o seu sistema imune, seja se ele ficar muito exagerado, até doenças autoimunes, ou mesmo não conseguir dar conta da sua defesa e ficar suprimido, está relacionado com o intestino, está relacionado com a sua alimentação. Hoje, gente, é impossível tratar esse tipo de patologia sem mexer na dieta, sem mudar a alimentação, sem modular o intestino. Tá? Muita gente, quando vê o paciente epiléptico, né, convulsivo, só está vendo a lesão, só está vendo a crise, só está vendo a doença, entope de remédio. Por que não tratar a causa? Já que tem esse vínculo alimentação-intestino, tem que mexer na dieta. Não basta você passar no médico funcional integrativo que vai, para de tomar seus remédios e pronto. Não é isso. Para você atingir esse objetivo, tem que fazer por onde? É um prêmio que você vai fazer por onde. Além de todo esse eixo integrado, intestino, sistema nervoso, endócrino, imunológico, a gente não pode esquecer, e hoje está sendo muito estudado, do eixo, eu falo eixo intestino, microbiota, cérebro. Tá? A gente tem uma população de micro-organismo que vive no nosso intestino. Só para vocês terem uma ideia, o número dessas bactérias que vivem no nosso intestino é maior do que o número das nossas próprias células. E elas vivem ali num estado de balanço, de equilíbrio, trazendo saúde para a gente. Quando há um desbalanço nessa população, a gente tem o que a gente chama de disbiose. Isso daí também é gatilho para alterar a permeabilidade intestinal, para gerar resposta inflamatória neurológica e sistêmica. Ok? Então vamos lá. Por que adoecemos? Quais são estes alimentos que causam essa ruptura no equilíbrio da microbiota e da mucosa do intestino e da parede intestinal e engatilha, né, o início das doenças crônicas inflamatórias? Certo? A gente vai ter que entender que existem esses alimentos, que são os piores alimentos para a saúde e que pode estar na rotina, na mesa de muita gente. Fast foods, gorduras industrializadas, gorduras trans, carboidratos simples e refinados, refrigerantes, excesso de açúcar, sorvete, molhos prontos, industrializados em geral. Abandonem o consumo destes alimentos. Adoçantes artificiais. Se vocês olharem essa figura aí, ó, batata frita, cebola frita, o hambúrguer, todo mundo pensa, a gordura que faz mal, né? Não é. Não é a gordura que faz mal, a gordura da carne que faz mal, a gordura do ovo, do coco, do azeite, do abacate, da castanha, são gorduras boas. O problema aí é esse carboidrato, a batata que se tornou frita numa gordura ruim. Os óleos industrializados são ruins, ok? Óleos de soja, milho, girassol, canola, ruins para a saúde, tá? Então, resumindo aí tudo, por que a gente adoece? Alteração da microbiota intestinal causando um desbalanço, chamado de disbiose. É gatilho para as doenças autoimunes, para depressão, olha as doenças neurológicas, para câncer, que se desenvolve no meio inflamatório. Como que você vai tratar hoje um paciente de câncer sem cuidar do intestino? Doenças inflamatórias em gerais, a doenças desabsortivas, todas as doenças, né, do aparelho digestivo, antes atribuídas somente ao emocional, têm um fundo intestinal. Então vamos lá, o que cada um está fazendo de errado? Consumo rotineiro destes alimentos que eu considero, né, através dos estudos e através de toda essa explicação que eu dei previamente, os piores alimentos para a sua saúde. Olha se vocês estão consumindo esses alimentos de forma rotineira. Lembrem que o que mata é a rotina, ok? Não é a exceção.
Então, o consumo desses alimentos tem que ser exceção, e não a rotina, como eu expliquei no início da aula, que a maioria consome em todas as refeições ao longo da vida inteira. Glúten, uma proteína altamente inflamatória que rompe essa barreira do intestino, essa barreira da microbiota, essa barreira das células que estão ali juntinhas, isso se rompe pelo glúten. Quais são os alimentos que mais têm glúten? Principalmente farinha de trigo. E pensem aí o que tem, quais são os alimentos que têm farinha de trigo, tá? Pães, bolos, biscoitos, etc. Ok? Então, glúten também tem na cerveja, na cevada, também tem no centeio dos pães integrais. Leite de vaca e leite de soja e seus derivados, tá? Então, leite de vaca tem a caseína, que é altamente inflamatória. A soja tem fitoestrogênios, né? Tem hormônios que alteram a nossa função hormonal. Açúcar e derivados, né? O grande representante dos carboidratos simples e refinados que está presente na maioria dos produtos industrializados. Excesso de sódio, tá? Do sal branco refinado. Não confunda com sal integral, que é saudável, tá? Adoçantes artificiais, refrigerantes, light diets. Então, não caiam nessa de light diet, que é rico em adoçantes artificiais que também são tóxicos, ok? A maioria dos grandes alimentos industrializados e processados. Os óleos vegetais, como eu falei, soja, milho, girassol, canola, os óleos ômega 6, e há esse desequilíbrio entre ômega 6 e ômega 3, que é anti-inflamatório. Os carboidratos simples refinados e carne processada, carne embutida, não é a carne in natura, a carne que passou por um processo também industrial de refinamento. Veja aí, representantes dos piores alimentos para a saúde. Quais desses você está consumindo com frequência? Refrigerante diet, refrigerante comum, né? Carboidratos fritos, ok? Salsicha, que são os embutidos, salgadinhos, né? Massas à base de glúten em geral, sorvete que reúne leite, gordura industrializada, gordura trans e açúcar, então deve ser evitado, ok? Então, para começar, elimine o consumo de açúcar. Açúcar de mesa, açúcar de adição, açúcar nos alimentos industrializados. Cuidado com os alimentos que vêm com nomes diferentes de açúcar na sua composição, tá? Dextrose, maltodextrina, xarope de glicose, xarope de frutose, todos estes são açúcar. No começo você não faz tudo, né, que você tem que fazer, que deveria ser feito, né? Por exemplo, tirar totalmente o açúcar parecia algo impossível, assim, muito difícil, né? Mas com o passar do tempo a gente foi vendo o resultado, né? 3 meses depois eu já estava fazendo praticamente tudo, né? Que o doutor orientava. A minha família ela começou a acompanhar porque estava vendo os resultados ali, né? O ganho de produtividade, de atenção no dia a dia, né? De mais paciência, né? Às vezes até quando a gente está se alimentando mal e dormindo mal, você tem a paciência até um pouco menor, né? Qualidade de vida no geral melhorou demais, né? A minha esposa ela tinha uma resistência muito grande para tirar o açúcar, principalmente do café, porque ela é daquelas que tomam 5 ou 6 xícaras de café por dia, né? Tomavam, né? Com bastante açúcar, de 2 a 3 colherinhas de açúcar, né, em cada xícara, e era um prazer para ela tomar esse café com açúcar, e comer, ingerir doces, né, chocolate, tortas, e com o passar do tempo, ela vendo ali os resultados, né, os ganhos que eu estava tendo ali de saúde com o tratamento, ela também entrou nessa rotina que eu aceitei também muito bem aí no tratamento, que é tirar totalmente o açúcar. Para ela, o mais terrível seria tirar o açúcar do café, e ela conseguiu chegar a esse ponto. Hoje, ela controla totalmente a quantidade de açúcar que ela quer ingerir no dia, ou na semana, ou no mês. Pode passar um mês inteiro sem comer um pedaço de torta ou um pedaço de chocolate, né? Ela já tem um controle gigantesco com relação ao peso dela, maior até do que o meu, porque talvez eu sou um pouco mais desligado com esses detalhes, né? Mas ela consegue fazer esse controle refinado ali, né? Se um dia a gente vai para uma festa e ela precisa ali, para fazer o social ali, comer um pedacinho de bolo, ela já sabe que aquilo vai ter um efeito, e ela já sabe como rebater
para voltar ao estágio anterior, em coisa de 2, 3 dias ela volta ao estágio anterior sem muita dificuldade, sem fazer nenhuma estripulia. Hoje, o mercado, a indústria alimentícia, ela te vende vários produtos assim, sem adição de açúcar, com açúcar próprio dos ingredientes. Está cheio de açúcar, você precisa ler o rótulo, ver ali qual o alimento, o ingrediente que vem primeiro, e o que vem primeiro é o que é o mais frequente naquele rótulo do industrializado, e a maioria deles tem açúcar, tá? O trigo, vamos falar sobre o trigo, né, que o trigo, muita gente já fica com o pé atrás, torce o olho, né, porque come pão, não abre mão do pãozinho. Eu comia de tudo, eu não vou negar não. Mas aí agora hoje eu faço substituições inteligentes, né, igual ele pede para poder cortar carboidratos refinados, cortar açúcar. No começo é difícil, né, vou negar não, porque o café da manhã, um pãozinho com café com leite, isso aí é bem gostoso, né, mas hoje não, hoje eu me sinto muito mais, digamos, com mais energia, cortando essas coisas e comendo alimentos de verdade. Mas vamos estudar o que aconteceu com o trigo, tá? É exatamente isso que eu falei aí no início da aula. O trigo, ele tem uma proteína chamada glúten, formada por vários outros peptídeos, a gliadina, a glutaminase, e eles se juntam, tá? Na formação do trigo, na formação, né, da massa, formando essa proteína grande, intensa, que a gente não consegue digerir. O nosso intestino, o nosso aparelho digestivo não consegue digerir essa proteína, e ela lesa a barreira intestinal. A gente vê aqui, ó, em laranja, aqui por cima, debaixo do texto, a microbiota, as bactérias saudáveis, e abaixo em cinza, as células, né, os enterócitos, que são essas células juntinhas que fazem essa barreira intestinal. Muco, bactérias benéficas e as células formam a barreira intestinal e elas vão mantendo uma comunicação controlada, saudável com o sistema imune que está ali abaixo dessas células. Quando você consome glúten, você altera a função dessa microbiota, você faz com que bactérias que não deveriam proliferar, proliferem, você aumenta o sistema inflamatório nessa região, você diminui a quantidade de muco protetor e você causa uma inflamação a ponto que essas células perdem essa barreira, essa junção. Um filtro que era para ser fechadinho fica aberto. E aí coisas que tinham que passar de forma controlada dentro da célula do seu intestino passa por entre as células e começa a ativar muito o seu sistema imunológico, causando resposta inflamatória que manda mensagem para o cérebro e para o restante do corpo. Você inflama. E se você tem predisposição para doença autoimune, é aí o gatilho. O leite, né, esse produto lácteo, originado da mama da vaca, foi feito na natureza para o bezerro. Certo? A gente toma leite humano, materno, até uma certa idade. Depois, não precisa mais. Lá, meu neto não fazia uso, já na época, de leite de vaca. Ele usava leite de amêndoas, que era meu grande problema. Eu sempre fui uma leiteira, eu sempre gostei muito de tomar leite. E eu falei, sabe uma coisa, eu vou aproveitar, eu vou embarcar na dele e ficar tomando o bendito leite. Voltei e falei, não arrancou pedaço, eu consegui fazer. O leite hoje de vaca, né, pela intensa produção agropecuária, é rico em agrotóxico, em pesticida, em metal pesado, em antibiótico e hormônio, tá? Além da própria questão natural da caseína, que é essa proteína do leite de vaca, também causar a mesma alteração que do glúten no nosso intestino. Aumento da permeabilidade, alteração da microbiota e inflamação, ok? Ah, mas muita gente vai perguntar, e o cálcio? O médico mandou beber leite por conta da osteoporose e osteopenia. Vamos fazer aqui uma análise? A vaca, tá? Que ela produz o leite rico em cálcio. Quanto de leite que ela bebe por dia para ter esse cálcio no seu sistema? Ela pasta, ela come capim, vegetal verde escuro. O cálcio do leite não é biodisponível para a nossa absorção. Veja que a absorção no máximo de 32%. Tá? Já o cálcio dos vegetais verdes escuros, esses sim são bem absorvidos e a gente reduz muito a perda de cálcio com o passar da idade, com musculação, com vitamina D, com magnésio, com K2, tá? E com suplementação
como eu passei aqui, e mais alimentação. E, em alguns casos, principalmente mulheres menopausadas, com terapia de reposição hormonal. Então, não basta tomar leite, na verdade, este não é o caminho. Só fazendo uma análise, se vocês forem olhar os países onde não se toma leite de vaca, é onde tem menos fraturas, onde tem menos osteoporose e osteopenia. Certo? Então, aqui a gente vê, né, o que cada um está fazendo de errado com o alto consumo desses antinutrientes. A discrepância do consumo de ômega 6 em detrimento de ômega 3. Quem tem muito ômega 6 é óleo de soja, milho, girassol e canola. Ômega 3 vem dos peixes. A gente tem que suplementar o ômega 3 quando a gente quer desinflamar, principalmente quem está consumindo muito esses óleos. As gorduras trans, que são as gorduras industrializadas, levam ao excesso de radicais livres, que é a oxidação, açúcar e farinha de trigo por conta do glúten, e o excesso de sódio. Ok? Então, o primeiro grande erro que eu passei, leite de vaca, tá? Açúcar e trigo. Então, a gente vê aí a parte da alimentação. Qual o segundo grande erro, um outro erro, né, que faz com que as pessoas adoeçam com o processo de envelhecimento? É exatamente uma outra ideia que está errada, que para você envelhecer com saúde, basta fazer caminhada. Não é bem isso. A caminhada é bem-vinda? É. Exercício cardiorrespiratório, ok. Mas você não pode esquecer do treino de força. E a gente vai ensinar os benefícios do treino de força. O que é treino de força? Musculação. Se faz necessário, é base, é pilar, é o alicerce da longevidade e da saúde, inclusive para abandonar remédios de diabetes, remédios de pressão alta. Você vai conseguir se fizer um treino de força de forma regular, 2, 3 vezes na semana, fazendo musculação, tá? O músculo, o nosso músculo esquelético, ele é um tecido, ele é um órgão, ele é um tecido endócrino que produz hormônio, que modula as nossas funções cognitivas, então atua na nossa saúde cerebral. Quer envelhecer sem perder cognição? Quer envelhecer sem ter doença neurodegenerativa? Musculação. Então pensem nisso também. Um outro erro é o excesso, né, na nossa vida, estressante, tá? O excesso de estresse, alterações relacionadas ao nosso humor, como que a gente reage a situações negativas, tá? Então a gente precisa gerenciar esse estresse e com isso otimizar a qualidade do sono. Quem dorme mal adoece mais. Quem dorme pouco e dorme mal adoece mais. Se você não cuida do seu sono, não higieniza seu sono, no dia seguinte você acorda cansado, sem energia, vai buscar o alimento errado, principalmente o carboidrato simples e refinado, falta atividade física e passa o dia estressado. Então a gente precisa ter estratégias para fazer gerenciamento do estresse, para fazer gerenciamento das situações estressantes e para melhorar a qualidade do sono com higiene do sono. Quando a gente faz isso, a gente regula um complexo biológico que mantém as nossas funções vitais, a tireoide, o pâncreas e a suprarrenal, tá? Então, muitos pacientes que estão aí cansados com alteração mitocondrial estão vivendo com excesso de estresse. O excesso de estresse aumenta o consumo do colesterol para a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse. Com isso, você perde essa matéria-prima para produzir os demais hormônios esteroides, testosterona, progesterona. E esse cortisol em excesso, ele pode também, como eu disse, fazer com que você coma mais açúcar, vai sobrecarregar o pâncreas, vai ficar com baixa energia, vai sobrecarregar sua tireoide. Então, isso tudo gera um desequilíbrio. Tá? Então, a gente tem também, além de cuidar da alimentação, de cuidar da atividade física, moderar o estresse para evitar esses erros que nos adoecem. O sono reparador é fundamental. Não dormir depois das 10 da noite. A gente faz aqui exceções durante essas aulas, mas eu, particularmente, eu durmo 9 horas, tá? Não dormir depois das 10 da noite, evitar o consumo de alimentos sólidos 2 horas antes de deitar para dormir, manter a iluminação do seu ambiente para dormir, uma iluminação amarela, mais branda, certo? Utilizar óleos essenciais a seu favor para que vocês consigam ter um sono reparador. Hábitos de higiene do sono. E aí, quando o doutor falou, olha, você tem que ter um horário para jantar, né, 2 horas antes, você desliga tudo, né, você tira ali aqueles focos de luz azul, né, para dormir, isso tem melhorado demais meu sono, né.
eu acordo mais disposto, consigo fazer um sono bem intenso, né, que eu imagino que recupera bastante ali, né, a tua disposição, né. Hoje sou mais tranquila, deito todo dia às 10 horas, igual ele fala, depois de 8 horas eu não mexo mais no celular, e com isso eu parei de tomar um medicamento para dormir, que eu tomava Zolpidem. Hoje eu não tomo nada para dormir. O estresse ele está relacionado com o envelhecimento. E por que eu tenho que explicar um pouquinho sobre a alteração hormonal? Porque o estresse crônico leva à exaustão da formação dos hormônios. O colesterol, que muita gente tem medo do colesterol da dieta, tem medo do colesterol no sangue, se a gente tiver em bons níveis equilibrados, bons níveis de HDL relacionados ao triglicerídeo baixo, HDL alto, LDL sem estar oxidado, sem estar inflamado, sem estar glicado, o colesterol é importante, uma molécula fundamental à nossa vida. Ele é a mesma matéria-prima para o cortisol, que é o hormônio do estresse, mas também para os hormônios sexuais, que são importantes para a nossa vitalidade, como a testosterona, o estradiol e a progesterona. Se você consome essa matéria-prima ficando muito estressado, você vai não ter necessário para a produção destes hormônios e te leva ao envelhecimento. Um outro erro, e é um dos objetivos que eu quero corrigir, é a automedicação, é a autossuplementação com doses não adequadas que levam ao desequilíbrio hormonal. Então, a gente precisa de conhecimento para trazer esses objetivos. Então, quando a gente tem desequilíbrio hormonal, principalmente com o passar do envelhecimento, com o passar do tempo, com o envelhecimento, menopausa nas mulheres, andropausa nos homens, olha só quais são os sintomas. Dificuldade para emagrecer, dificuldade para perder gordura, ganho de peso, alterações do humor, tristeza, depressão, alterações neurológicas, falta de memória, confusão, perda cognitiva, fadiga, cansaço, desânimo, baixa energia, cabelos e unhas fracos. Em algumas mulheres, dificuldade de engravidar, excesso de frio está relacionado com alterações hormonais relacionadas à menopausa, à andropausa e à doença tireoidiana, e a exaustão da suprarrenal, que é causado por estresse crônico, por alimentação não balanceada, excesso desses alimentos ruins, falta de atividade física, ok? Então a gente tem que ter esse cuidado. Veja só como acontece, né, com o passar do tempo. Mulheres que estão aí nos assistindo, acompanhem a curva rosa e azul, vocês vão ver que chega um momento da idade, geralmente ali a partir dos 45, 50 anos, que há uma queda abrupta dos seus hormônios, tá? Na qual você entra na menopausa. Antes que isso aconteça, você já tem sintomas do climatério que precisam de tratamento com reposição hormonal. Nos homens, a testosterona vai caindo devagarzinho, lentamente, não tão perceptível. E ela pode se manter ativa mais tempo, principalmente com bons hábitos. Banho de sol, banho frio, diminuição do consumo de carboidratos, diminuição de consumo de álcool, atividade de força regular, mantém bons níveis de testosterona a longo prazo, até que chega um momento que precisa suplementar. Exatamente para a gente evitar, né, equilibrar essas quedas hormonais que acontecem com o passar do envelhecimento, tá? Para a gente trazer benefício. Olha só, ainda falando de hormônios, a menopausa. A maioria das mulheres, né, a partir dos 45, 50 anos, começam a ter sintomas ali relacionados como fogachos, né, alterações do humor, certo? São sintomas que levam a essas patologias durante a menopausa ou após a menopausa, caso não trate. Câncer, osteoporose, pressão alta, diabetes, cardiopatias como infarto e AVC, osteoartrose e osteoartrite estão relacionados com a menopausa. Então, se faz necessário ter um cuidado prévio com alimentação, atividade física, treino de força, gestão do estresse, higiene do sono e a suplementação completa e hormonal para evitar, prevenir esses processos. Da mesma forma, ok, acontecem nos homens. A gente vê só falar de andropausa, mas esquece que os homens também têm uma baixa produção hormonal, principalmente da testosterona, com o passar do tempo, ou então relacionado a hábitos não saudáveis. E aí vem todos esses sintomas: declínio cognitivo, aumento da obesidade, perda óssea, perda muscular, risco, né, de coronariopatias, de infarto, aumento da depressão, queda da libido e disfunção erétil, certo? Então, estes são os principais, né, erros relacionados a uma vida não saudável
que são as causas das doenças crônicas degenerativas. Esse foi o conteúdo da primeira aula, que trouxe essas informações sobre o que a gente faz de errado que nos leva a adoecer. Vocês têm que sair dessa aula entendendo o seguinte: quais são os processos de adoecimento? Denominador comum, que pouca gente enxerga, e que são as causas das doenças crônicas degenerativas, que os principais pontos estão relacionados com a alimentação, o cuidado intestinal, vencer o sedentarismo, gerenciar o estresse, melhorar a qualidade do sono. Os grandes pontos que eu coloquei aqui estão relacionados com a alimentação. A exclusão dos piores alimentos, lembrem deles: glúten, farinha de trigo, açúcar, leite de vaca, óleos vegetais ômega 6, excesso de sódio, sendo estes os principais, mas tem aquela lista extensa, principalmente os industrializados, fazendo uma boa modulação intestinal. Então, gente, a gente fecha esse primeiro conceito sobre o que nos leva a adoecer. O que te leva a envelhecer com doença e a cair no remédio de uso crônico e prolongado. O que eu chamo a atenção para vocês aqui? Tem até gente perguntando. Vai ter um resumo dessa aula, tá? Na comunidade exclusiva do Facebook. Tá aqui, ó. Tá? É só entrar no site, tá? Vocês vão conseguir aí, deixa eu deixar aqui para vocês, tá aí na tela, drmateusdrumont.com.br/comunidade. Vocês caem na comunidade do Facebook, onde além da gente discutir, tirar dúvida, vocês vão ter acesso à sinopse, ao resumo dessa aula e das demais ao longo da semana. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, até logo, muito obrigado e boa jornada para a gente nessa semana.